federais para cá. Ainda dizia que na época lá, pô, é uma escola de ensino médio, tá? Mas a gente precisa de uma universidade pública. Mas deixa eles quietos lá em Brasília, não, a gente pega isso. Tá? E assim foi feito. Então, depois nós passamos pela professora Maria Célia, depois veio o professor Edmundo que me corrige aí nas datas aí, né? Que nos ajudou bastante nessa história, porque uma coisa é o povo querer uma situação, outra coisa é que os diretores tinham contato direto como é que vai dizer, mas para que eu vou fazer essas coisas todas? Né? E eu tenho certeza, o professor Virgílio naquele momento, acho que ele foi iluminado, porque a gente não via o tamanho da necessidade que a gente ia ter aqui na Zona Oeste, no Brasil inteiro, essa situação de treinar mão de obra para a área de saúde. Tá? E disso vieram outros desdobramentos. Então, um resumo muito pequeno, e partimos para... Bom, tá bom, a gente quer fazer essa escola. O que a gente faz? Cadê a área? A área está com o Exército, é a área federal. Mas no federal o município não pode entrar. Aí entramos já na fase do prefeito César Maia. O município não pode tomar o que é do Estado não pode tomar o que é federal, vice-versa, uma confusão danada lá, mas um dia nós passamos pelo César Maia e falamos o seguinte, mas vem cá, o senhor não toma conta da maternidade? Eu tomo, está no seu território. O senhor não toma conta do cemitério? Tomo. Então aquela área está dentro da sua gerência, e vamos tombar esse negócio aí. E tombou-se. Estou até trazendo aqui para ficar como história, né, professora Elisa, aqui está o documento em agosto de 1992, que começou o processo de tombamento da fábrica, tanto dessa área 3 aqui, o total, como a área 1 lá na frente. Então, prédio tombado, prédio do governo federal, prédio da União. Tá? Bom, viemos caminhando nessa história, aí chega num determinado momento, só para ter um resumo, conseguimos, né, a portaria para construir... Opa, que beleza! Aí chegamos num determinado momento, professor Edmundo, mas a gente não vai fazer escola em lugar nenhum não, tá? Porque a lei lá no tempo do FHC dizia que o seguinte, não podia ter mais escolas técnicas no país, tem que mudar a lei. Está aqui para o senhor lembrar. Ó. Aí já no governo Lula, né? E em 2005 saiu lá uma mudança, né? Que nós passamos então daquelas tantas escolas que tinham, né? Exatamente, e passou a ser lei. E essa expansão no governo Lula foi uma coisa muito interessante, que a gente também tinha aquela visão, não é só Realengo não, e o pessoal do interior do Brasil tem ou não tem direito dessa história de ter as escolas, né? Então, só vai ficar essas escolas plantadas na orla marítima, por que lá no Mato Grosso do Sul, né, por aí fora, né, no interiorzão do país, não pode ter as escolas? Então, se não me falha a memória, hoje nós estamos com 651 unidades escolares dos institutos federais, né? 654, né, escolas inauguradas até hoje, né? E não tive medo até hoje também de passar no Congresso esses dias lá e perguntar ao pessoal da base aliada, né? Vem cá, mas fizemos 651, vocês não vão chegar a 1000, não? Aí é o desafio para eles, né? O governo que está aí chega a 1000, não destrói o que está construído. Bom, enfim, não seja tão pessimista, tá? Porque eles vão ter que dar um jeito deles lá, e nós damos o nosso jeito aqui. Os agradecimentos ficam para vocês, são os verdadeiros heróis, tá? Esse é um pequeno resumo, porque senão a gente vai ficar aí 36 anos falando, aí chega, né? Tem que insistir, nada é impossível, tá? Tem que arrumar, não é simplesmente chegar para o dirigente e dizer, vamos fazer um movimento, uma escola, alguma coisa, não. Mas vem cá, por que vocês vão fazer isso? Então foi feito um trabalho muito grande para as escolas chegar até aqui. Chegou o momento, então, da implantação, da autorização para fazer esse campus, né? Tem dinheiro, mas não tem o terreno. E aí o que acontece? Aonde que eu sei até a história, né? O Simão Cecim estava em Brasília e disse, mas tem dinheiro, por que ele não bota em... vocês estão precisando fazer uma nova escola, por que não coloca em Nilópolis? Novamente, a comunidade soube disso, né? Falei assim, claro, pô, eu não vou perder um dinheiro orçamentário, deixa eu colocar em Nilópolis, que um dia a nossa sai, né? E assim foi, o Nilópolis apareceu justamente com um desafio, né? Um pedido que a Escola de Realengo
que o povo da região aqui de Realengo e adjacência, né, fez esse movimento todo. Não, bota o dinheiro em Nilópolis. Foi construído em Nilópolis. E um dia chegou a vocês, né? Os desafios continuam. Então. A gente não gostaria que a escola aqui de Realengo parasse nisso. Por causa dessa escola, nós fomos também, no ano 2000, procurar o Colégio Pedro II. Falei assim, bom, já que vai acontecer o IRJ, a Escola de Química, também que aconteça o Pedro II. Fomos atrás do professor Schoer e disse, se botar o terreno na minha mão, eu faço. Tá? E é a mesma coisa, nós chegamos lá com a escritura, agora o professor está aqui. E aí o Colégio Pedro II está ali na frente. Tá? E depois perguntaram a gente também o tal do movimento para a Escola Técnica Federal da Zona Oeste. As pessoas estão idosas, velhinhos, morrendo, mas está lá. Tem uma chama, tem uma... Eu acho que ainda é respeitado, mesmo com as idades, mas as pessoas gostaram dessa ideia, tanto é que essa história está acontecendo aqui no Movimento Verde. Tem muita gente que participou daquela época e diz, façam por escrito, não tenham medo, vão lá em frente, a coisa lá para a coisa acontecer. Então, o que a gente sonha, né? Ainda, eu acho que não é mais sonho, é uma necessidade dessa região. Por causa do IFRJ aqui, existia uma proposta daqui da região de municipalizar os hospitais. Albert, Rocha Faria e o Pedro II. Isso foi feito, ainda foi feito na época do César Maia. Hoje o prefeito quer devolver para o Estado. Para mim é um grande engano, porque quem toma conta de hospital tem que ser a prefeitura. Está lá na legislação do SUS. E o fornecimento da mão de obra, através do IFRJ, é um negócio muito, muito bom para essa região, não só para a região, mas para toda a maneira. Muitas vezes eu fui no Albert Schweitzer, eu fui na Secretaria de Estado e disse o seguinte, nós temos lá os assistentes de enfermagem, alguma coisa, precisam de um treinamento, e não tem essas coisas todas acontecendo. Então, vai acontecer, gente. O governo do Estado, no tempo da Rosinha, nos chamou uma vez lá embaixo, que era o Vanderlei de Souza, falou assim, o que vai acontecer no IFRJ? Eu estou falando do IFRJ, mas a gente fala de Escola de Química, e no Pedro II, porque a gente vai ter que montar uma universidade aqui em cima, a gente não sabe os currículos. Aí diz, olha só, o que a gente está sabendo é que eles vão montar na área tecnológica e tal, vai ter química, vai ter saúde, uma coisa tudo, então, ele diz, porque está saindo o projeto de lei para montar o ESO, Universidade da Zona Oeste. Nós tivemos que batalhar muito contra o antigo reitor da UERJ, porque ele dizia o seguinte, lá também não precisa. Ele é um homem público, dizia, aqui nós damos suporte, tem nada que ter o ESO. E o ESO está aí. E o ESO tem uma terra lá na Avenida Brasil para ser construído, quem manda construir o ESO. Então, por causa de um movimentinho, né, de associações de moradores que ninguém, às vezes, não aceita a opinião, movimento popular, as coisas estão se desdobrando e com a ajuda de vocês. Então, mais uma vez, eu gostaria que a casa estivesse cheia de populares aqui, mas é difícil trazê-los, tem gente doente, tudo, né? E hoje o movimento popular foi muito enfraquecido, uma série de situações, não vem nem o caso de falar, mas as pessoas às vezes não acreditam muito nesse tipo de movimentação, mas não pode deixar de acreditar, tem que ter sempre movimentos sociais que tem uma outra visão que possa ajudar o governo A, B, C, D, para dizer, apontar pelo menos os caminhos, né, para depois dizer que não sabiam. Mas, conversando com a turma, diz, olha, o que a gente gostaria realmente é que o IFRJ, na área de saúde, tá, se transformasse no nosso hospital de base daquela região. Tá? Porque se você já tem o propedêutico de um lado, já tem várias coisas funcionando, por que a gente não pode aumentar esse negócio aí para mostrar para o Brasil que é possível sim, tá? Ter um hospital como o Grafenguilha aqui em cima, como Cardiologia de Laranjeiras, tá? Como o INTO aqui em cima. Tá? A época que o Sérgio Corso sofreu aquele atentado que estava na Rua do Resende, ainda foi lá falar com ele e dizia, olha, o problema nosso é que os médicos não querem ir para a Zona Oeste, querem ficar só do Maracanã para baixo, e depois não era nada daquilo. Nós falamos, por que você vai botar isso no Jornal do Brasil? Tá empoeirado, era tudo. Por que não bota o INTO lá em cima, ali na escola de equitação que está construindo um negócio ali, uma área, era destinada para botar ou o INTO, está em lei, ou o Cardiologia de Laranjeiras. Poeira corda, tá? Mas a gente não desistiu dessa ideia. Mas o IFRJ da Saúde está aqui. Então, gostaria de deixar também para vocês uma outra memória, porque por causa do IFRJ veio o Pedro II. E eu estou deixando também aqui para a professora deixar para o campus
um livro que foi editado pelo colégio no ano passado, falando sobre 180 anos, que da página 229 para frente, fala como é que começou essa história do Pedro II a partir do Instituto Federal. Está aqui dentro, já a professora aqui, para ficar como história. Tá? A professora antiga, a primeira reitora do colégio Pedro II, né? Ela disse, não, eu queria saber como é que foi aquilo lá, que eu vou colocar no meu livro. Colocou. Então o IFRJ também faz parte, de Dom Pedro ao IFRJ. Isso tem que ser valorizado. Cada profissional que passa aqui dentro tem que saber que vocês não estão à toa, não, gente. Tá? Tem que aproveitar esse momento. Começamos praticamente debaixo da lona plástica. Né? Isso aqui é para ser uma escola fantástica, como ela foi desenhada. E depois recebemos esse tipo de equipamento aqui, que a gente sabe que até hoje causa problemas para vocês. Tá? Pedro II começou debaixo da lona. Pedro II começou com 196 alunos, catado a laço. Né? Porque ninguém, no primeiro período, ninguém queria se matricular, dizendo assim, não, para que a gente vai estudar aquele negócio lá? O governo do Estado dá tudo para a gente, a mãe da gente sabe que a gente vai para lá e depois a gente tem um diploma para passar. E essas duas escolas se tornaram ícones aqui, né, na região, porque acontece o seguinte, o município foi cobrado pelos pais, dizendo o seguinte, por que meu filho não passa para essas duas escolas? A gente fica 8, não sei quantos anos dentro do município aí, e por que não passa, seu prefeito? E assim, a prefeitura hoje tem um dever moral, né, de treinar esses alunos das escolas municipais para passar para o IFRJ, ou para passar para o Colégio Pedro II, e passar para o ESO daqui a pouco, e passar para tantas outras. E nós temos aqui uma joia da coroa que eles não viram, tá? Alguém lá em Brasília disse, vocês não precisam, vocês têm a rural. Nós temos duas universidades aqui dentro, tá? Que é o IFRJ, tá? E lá o Colégio Pedro II, que já está trabalhando para ter a graduação à noite aí em Realengo. Já está fazendo essa inscrição lá no MEC, que está autorizado a fazer isso, e essas coisas vão vir para cá lentamente, e a comunidade aonde que ela ajuda? Na procura do espaço, na defesa do que vocês estão fazendo. Não pense que estejam sozinhos, quando tem esses bombardeiros lá de Brasília, a gente vai atrás dos caras e pergunta. Perguntei o Hélio Lopes lá em Brasília, lá, o segurança, o deputado, semana agora de 5 de agosto, faz, deputados, vocês estão jogando um balde de gasolina dentro do fogo, como é que eu posso propor ao senhor que é da região de Queimados, tá? Ao IFRJ, ao Colégio Pedro II, para colocar uma extensão lá em Queimados? Tá? Ele ficou me olhando e falou assim, tem que avisar lá o teu patrão, né? O presidente da República, que não é dessa forma que vai resolver as coisas, com a bagagem que esses estudos têm, com a bagagem que os colégios têm. Converse e tome uma decisão, porque as decisões políticas estão prejudicando a população. A população precisa de hospital, precisa de treinamento, precisa de escola. Agora, na semana de 24 a 27 de setembro, vai ter dentro do Colégio Pedro II, estou anunciando para vocês, um projeto que vocês podem participar também, chamado Gráfica 2019, que o IFRJ está participando também, junto com o Pedro II, com a PUC, com a Firjan. A abertura vai ser lá no Museu Histórico Nacional. E também vai vir na área de ciência e tecnologia, porque nós temos um aluno do Colégio Pedro II que está na NASA. E por que os cientistas daqui também não podem sair para outros cantos para dar contribuição, para dizer que saiu de Realengo sim, tá? Estudando Realengo sim, porque, qual o problema? Tá? Quantos alunos nossos aqui passam nessa história? E não só aqui, como na rede toda, que se Arraial do Cabo, o senhor que sabe, né? São João de Meriti, porque uma periferia, aqueles alunos não sabem nada, são um bando de burros, né? Então a gente ensinar esses caras que nunca vão conseguir chegar no patamar de um aluno que estuda no IFRJ do centro, ou estuda no Cefet, ou estuda lá do pessoal que estava no centro e daí para baixo. O que vocês fizeram? Equalizaram todo mundo, a duras penas, e está dando certo. Então essa característica vocês não podem perder. Quem entra aqui, tanto profissional como aluno, tá? Vocês são pontas de lança de uma situação que a gente vai mudar a cara desse país, eu acredito nisso, e Realengo mudou a cara do país, porque se a gente não tivesse lá brigado com o Edmundo, com os professores anteriores, para mudar a lei, para fazer escola de Realengo, tá? As coisas não teriam acontecido também no governo Lula, não, porque tinha que mudar a lei, tinha que botar recurso, botar um montão de coisa, difícil, tá? Uma coisa difícil de convencimento, porque o lado de lá diz, não precisam, essa turma não precisa, e precisa sim. Então, mais uma vez, agradeço pelos 10 anos, eles poderiam ter desistido lá na largada,
muita gente dizia o seguinte: não faz nada em Realengo, não, vamos para a Ilha do Governador, tá? Porque tem lá terreno lá na UFRJ sendo oferecido. Tá? Sofremos muito, às vezes o Ministério Público Federal entrou na jogada. Passo pelo Edmundo, eu passo de um lado, ele passa do outro, ele diz que eu fiz as coisas. Não fiz. Tá? A gente simplesmente perguntava por que o governo federal não fazia escola. Porque a covardia lá de cima diz o seguinte: pergunta lá o diretor lá de baixo por que ele não faz. Ele não pode fazer, pô, ele recebe recurso lá de cima. Tá? Então todos nós fomos envolvidos numa atmosfera que nós soubemos administrar. Tá? A parte da comunidade é o seguinte: a gente vai tomar conta do casco. A parte interna diz: a gente vai fazer Realengo. Tá? E fizeram outros, estão hoje com 15 ou 16 campi, né? O Colégio Pedro II está com 14. Olha só a quantidade de coisa que apareceu depois de 1983. A gente fala assim: mas Realengo? Tá? E FRJ, que não é que escola de química, que ia ser engolida lá pelo Cefet, há anos atrás. Tá? Conseguiram passar por cima. Foram lá para Nilópolis, a duras penas. Discordância dentro das entidades, todos nós temos. Mas a gente não pode perder o veículo. Aqui, qual será o nosso legado? O que nós vamos deixar dentro dessa sociedade? É só passar por aqui como se fosse uma rodoviária e pega o próximo ônibus e vai embora? Não, tem que deixar um legado para o povo dizer o seguinte: olha, eu escrevi aquela história, eu estava lá ensinando, eu estava lá aprendendo, e quando chegar dentro de um hospital, eu sou no FRJ 5, que está se tratando uma pessoa que foi treinada lá dentro do IFRJ. Quando chegar dentro do Cardiologia Laranjeiras ou Inter, dizer: eu sou ex-aluno de lá e eu fiz, e está aqui, eu estou fazendo a massoterapia, alguma coisa, mas nós fizemos. Então, por favor, não desistam. E se lá atrás, professor Edmundo, ficou alguma coisa arranhada, esquece isso, porque a gente não sabia como pedir. Tá? Isso existe, né? A população pede um negócio, eu não posso atender. Mas está aqui a prova viva de tudo que nós fizemos. E o que a gente precisa mais? Temos os nossos salários, a nossa vida, outras coisas acontecem, mas aí fora tem um reconhecimento fantástico. Quisermos nós que essa coisa que está acontecendo aqui do lado não venha, que essa coisa que está acontecendo aqui do lado seja interrompida, porque existem 3 pedidos. Tá? Se o prefeito não quer reconhecer isso, ou ele está agregado a alguma coisa que a gente não sabe, existem 3 pedidos. Do IFRJ para ficar com a área toda ali para o lado, está cravado no Ministério do Planejamento, lá na SBU. Está aqui. Está aqui. Luiz Edmundo. Está aqui. Pode bater palma para ele. O Colégio Pedro II, quando pediu as áreas, pediu essa área daqui e de lá. Aí o Exército disse: vou dar aquele cascalhão, vocês se viram lá que vocês não vão fazer nada mesmo? Aí fizeram. Tá? E tem a Unirio, que ainda foi a professora Malvina, tá? Com um documento registrado dentro do patrimônio dizendo: eu quero. Então, se alguém disser para vocês que não tem interesse na área, tem sim. Agora, a gente vai ter que se organizar para dizer para o pessoal onde começa os apartamentos, tá, que quem levar isso aí, o cara não vai levar essa escritura, ela está cravada. Ela está no STJ dizendo o seguinte: não vendo a área. Essa área é destinada por lei, tá, para ser a continuidade do IFRJ, vai ser uma expansão, dividir por 3, para a Unirio e para o Colégio Pedro II. Está escrito isso. Agora, se todo mundo aceitar, não, deixa eles construírem aí, daqui a pouco estão jogando casca de banana na cabeça da gente aqui. Tá? Essas coisas têm que ser destruídas, mas mostrando para esse pessoal que vai colocar meia dúzia de pessoas aqui dentro para morar, como fizeram lá. Nós perdemos, a gente não soube dessa história, da área 2 ali, e os apartamentos aconteceram. A Polpex faz simplesmente o seguinte: pega a terra da União, tá? Vende os apartamentos, está escrito esse negócio lá, não estou falando da minha cabeça não, tá? Para os militares, 1 ano depois eles podem fazer negócio. Se for ali naqueles prédios ali dentro, pode contar se tem 100% dos militares lá dentro. Todos fizeram negócio e foram embora. E essas coisas não podem acontecer. Tá? Essa história de união não pode acontecer. Se o terreno é público, tem que dar destinação. A lei é clara. Se você só pode existir se depois se consultar o IFRJ, o Pedro II, a prefeitura, e todos por aí fora, se não tem interesse, aí vão desfazer a área. Agora, vender apartamentos dizendo que do lado tem uma escola federal de saúde, pô, pelo amor de Deus, quem é que está vendendo essa história por aí? Pô? Então tem que haver uma reação sim. Tá? Senão, vocês vão ver a consequência. Realengo não suporta mais esses apartamentos aqui, em lugar nenhum. Nem o supermercado que vai aparecer lá na frente. Por que não pode estar lá?
Rede de esgoto nem tem, né? A comunidade não está desorganizada, a comunidade externa. Tem várias formas de desorganização. Aprendemos, começamos no chão, a gente sabe como é que se vai aqui o presidente da República, vai aos parlamentos, vai buscar emendas, está na época de buscar emendas, inclusive parlamentares, para o ano que vem, cada um tem 15 milhões para aplicar, são 46, né? Com mais 3 senadores, vamos ver onde que eles vão botar o dinheiro. Teve muitos parlamentares da legislatura passada que, em vez de colocar no Rio de Janeiro, colocar para a Bahia um montão de coisa. Tá? Não é justo, é direito deles, mas por que tem que ajudar a Bahia se foi eleito pelo Rio? Tem que botar aqui. Tá? Então, eu acho que o IFRJ, o Pedro II já está fazendo a parte dele, peçam emenda sim, para fazer as expansões. Ah, não pode expandir. Quem disse que não pode expandir? Tem a legislação, então capa isso aqui, acaba com isso. E vamos tentar, por aí afora, colocar mais lugares para essa garotada estudar. Parabéns. Vamos aos 20 anos, daqui a pouco vamos aos 200 anos, quem tiver aí que comemore. E faça o hospital funcionar, gente. Procure, no próprio MEC tem lá instrumentos que podem colocar equipamentos de ponta dentro do IFRJ para fazer o hospital funcionar. Dou um exemplo. Miguel Pereira, o prefeito foi lá, municipalizou o hospital, recebeu equipamento novo do MEC e do governo do estado. Novinho em folha lá. Vai lá para vocês verem lá que está a prova agora, nessa legislatura. Não sei o jeito que ele deu, tá? Mas tem instrumento. E uma vez conversando, eu o professor Schoeri, falecido Schoeri, e o Fernando Haddad, que era ministro para encerrar lá da Ministério da Educação, o professor Schoeri pedia para o realengo, o negócio todo, aí o Haddad falou assim: professor, entenda uma coisa, se o senhor não for no meu protocolo, no MEC, e registrar o projeto de vocês, como é que eu posso saber ou começar alguma conversação se está só pensando? Então vão lá e registrem e briguem por aquilo que um dia vai sair. Então se não tiver registro, está aqui, o Edmundo foi lá e registrou. Ninguém pode chegar aqui e dizer o seguinte: não, mas aqui, ó, a gente vai impedir que vocês façam algum apartamento, porque tem aqui um negócio firme. Tá? Já falei isso com o professor Almada, ele disse: a gente permanece, agora tem uma brigaria aí, porque a gente vai ter que ultrapassar essa história. Você não tem problema não, pô, pega as pessoas mais antigas que têm experiência e vamos atrás do ministro, colocar no colo dele, só tem um negócio para ser inaugurado. Entra lá na sala lá do presidente Bolsonaro e diz: ó, tem uma história em Realengo que está mal resolvida. Agora não pode ficar a gente pensando aqui embaixo, as coisas acontecendo lá em cima, um montão de gente tentando botar a mão nos institutos, nas escolas por aí afora, sem ter uma relação organizada. Isso é imbatível. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar, e a gente conta com vocês, tá? Não desistam. Vão atrás dos sonhos, o sonho faz uma realidade, vontade popular, vontade técnica, depois a vontade política a gente resolve. Mas tem que ter a vontade popular e a vontade técnica está aqui. Para onde nós estamos querendo ir? Vamos querer ficar só disso aqui? Ou queremos expandir esse conhecimento imenso que vocês pegaram, implantando essa escola de saúde com a bandeira do IFRJ? Muito obrigado pela atenção.